abertura, gancho, furto e se as guerras que vemos hoje já tivessem sido mencionadas na Bíblia milhares de anos atrás? Conflitos entre nações, tensões no Oriente Médio, disputas por território. Todos os dias vemos notícias sobre confrontos, alianças militares, ameaças e crises diplomáticas. À primeira vista, esses acontecimentos parecem modernos, algo que pertence apenas à política atual. Mas quando abrimos as páginas antigas das Escrituras, percebemos algo surpreendente. Muitos dos temas que dominam o cenário mundial hoje já aparecem descritos na Bíblia há milhares de anos. A Bíblia não é apenas um livro religioso. Ela também registra a história de povos, reinos e conflitos que moldaram o mundo antigo. Ela fala de guerras entre nações, fala de alianças políticas, fala de impérios que surgiram e depois desapareceram. Mas entre todos esses relatos, um lugar aparece repetidamente. Um território pequeno em tamanho, mas enorme em significado histórico e espiritual. Israel. Ao longo das Escrituras, esse lugar aparece no centro de inúmeras histórias, profecias e acontecimentos. E isso levanta uma pergunta importante. O que a Bíblia realmente diz sobre guerras? E qual é o papel de Israel nessas narrativas? Para entender isso, precisamos voltar ao começo. Guerras sempre fizeram parte da história desde os primeiros registros da humanidade. A história foi marcada por conflitos. Civilizações surgiram em diferentes regiões do mundo, cada uma com sua cultura, suas crenças e seus interesses. E, inevitavelmente, essas diferenças levaram a disputas. Impérios lutaram por poder, reinos disputaram territórios, nações buscaram expandir sua influência. A Bíblia registra diversos desses momentos. Ela menciona batalhas entre povos antigos, como egípcios, babilônios, assírios e muitos outros. Algumas dessas guerras envolveram diretamente o povo de Israel. Outras aconteceram ao redor deles, afetando o equilíbrio de poder da região. Mas algo importante aparece quando analisamos esses relatos. A Bíblia nunca apresenta a guerra como algo glorioso. Ao contrário de muitas narrativas antigas que exaltavam batalhas e conquistas, as Escrituras frequentemente mostram o custo humano dos conflitos. Cidades destruídas, famílias separadas, povos inteiros vivendo as consequências da violência. Muitas dessas histórias são descritas como advertências. Elas revelam como o orgulho humano, a ambição e a sede por poder podem levar sociedades inteiras à destruição. Ao invés de celebrar a guerra, a Bíblia frequentemente mostra o quanto ela é trágica. E isso prepara o cenário para algo que seria dito séculos depois. Algo que se tornaria uma das frases mais citadas quando o assunto são conflitos mundiais. O que Jesus disse sobre guerras no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Encontramos um discurso muito conhecido de Jesus. Ele estava conversando com seus discípulos sobre acontecimentos futuros. Eles queriam saber o que aconteceria com o mundo e quais sinais indicariam momentos de grande mudança na história. Foi então que Jesus disse algo que ecoa até hoje. Ele afirmou: "Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras." Essa frase se tornou extremamente conhecida, principalmente quando conflitos globais aparecem nas notícias. Mas para entender essa passagem precisamos olhar o contexto. Jesus não estava dizendo que cada guerra específica seria um sinal isolado. Ele estava explicando algo mais amplo, que a história humana passaria por períodos de tensão, crise e conflito. Guerras entre nações fariam parte da realidade do mundo. Mas logo depois ele acrescenta algo muito importante. Ele diz: "Não se assustem." Essa frase muda completamente o tom da mensagem, porque ela sugere que apesar das guerras a história não está fora de controle. Do ponto de vista bíblico, Deus continua soberano sobre os acontecimentos da humanidade. Isso não significa que as guerras são desejadas, mas significa que elas não surpreendem Deus. Elas fazem parte da complexa realidade de um mundo marcado por decisões humanas. E isso nos leva a uma pergunta ainda mais profunda. Se guerras fazem parte da história, de onde elas realmente surgem? A origem das guerras, segundo a Bíblia, quando pensamos em guerras, normalmente imaginamos disputas políticas, territórios, recursos naturais, diferenças ideológicas. Esses fatores realmente aparecem em muitos conflitos ao longo da história. Mas a Bíblia oferece uma explicação ainda mais profunda. Na carta de Tiago, capítulo 4, encontramos uma pergunta direta: "De onde vêm as guerras e contendas entre vocês?" A resposta é surpreendente. O texto afirma que os conflitos surgem das paixões e desejos que lutam dentro do coração humano. Ou seja, antes da guerra entre nações, existe uma batalha dentro das pessoas. Desejo por poder, orgulho, inveja, ambição sem limites. Quando esses sentimentos dominam indivíduos, eles podem influenciar líderes, governos e decisões que afetam milhões de pessoas. A Bíblia sugere que muitos conflitos começam primeiro no interior do ser humano. E quando esses desejos se tornam coletivos, eles acabam se transformando em disputas entre povos. Essa perspectiva muda completamente a forma de enxergar a guerra, porque ela mostra que a raiz do problema não está apenas em fronteiras ou territórios,
mas no coração humano. E dentro desse cenário complexo de conflitos e interesses, existe um lugar que aparece repetidamente nas profecias bíblicas. Uma cidade específica. Uma cidade que se tornaria central em muitos acontecimentos. Jerusalém. O papel de Jerusalém nas profecias. Entre todas as cidades mencionadas na Bíblia, Jerusalém ocupa um lugar especial. Ela aparece centenas de vezes nas Escrituras. Foi capital de antigos reinos, centro espiritual para milhões de pessoas e cenário de muitos eventos decisivos da história bíblica. Ao longo dos séculos, Jerusalém foi conquistada várias vezes. Impérios diferentes dominaram a cidade. Babilônios, romanos, persas, Montreal. Isso já demonstra como esse território sempre teve importância estratégica e religiosa. Mas existe uma passagem profética que chama muita atenção. Ela aparece no livro de Zacarias, capítulo 12. Nesse texto, Jerusalém é descrita como uma pedra pesada para todas as nações. Essa expressão é intrigante. Uma pedra pesada é algo difícil de levantar, algo que causa esforço e até ferimentos para quem tenta carregá-la. A ideia transmitida pelo texto é que Jerusalém seria motivo de tensão entre diferentes povos. Ao longo da história, muitos estudiosos observaram como essa descrição parece refletir a realidade da cidade. Jerusalém continua sendo um dos lugares mais sensíveis do cenário internacional. Religiões importantes têm ligação com esse território, e diferentes grupos reivindicam sua importância histórica e espiritual. Por isso, muitos leitores da Bíblia observam essas passagens com grande interesse, especialmente quando analisam outras profecias que falam sobre conflitos envolvendo Israel. Uma delas aparece em um dos textos mais debatidos das Escrituras. A profecia de Ezequiel sobre uma grande guerra. Entre as passagens mais discutidas sobre conflitos futuros, está um trecho do livro de Ezequiel, mais especificamente os capítulos 38 e 39. Nesses capítulos, o profeta descreve uma grande coalizão de nações que se levantaria contra Israel. O líder dessa coalizão é chamado de Gog, e ele seria acompanhado por diversos povos. Os nomes citados no texto são antigos: Magog, Pérsia, Gomer, entre outros. Por isso, estudiosos debatem há séculos quais regiões modernas poderiam corresponder a esses povos. Alguns interpretam essas passagens como uma profecia literal de um conflito futuro. Outros entendem que o texto possui um significado simbólico, uma representação de forças que se levantariam contra Israel ao longo da história, independentemente da interpretação. O foco principal da narrativa não é apenas a guerra. O texto enfatiza algo maior. A ideia de que, mesmo em meio a ameaças e conflitos, Deus continua no controle da história. Essa mensagem aparece repetidamente nas profecias bíblicas, mesmo quando nações se levantam umas contra as outras. O destino final da história não pertence aos impérios humanos, mas a algo maior. E para entender por que Israel aparece tantas vezes nessas narrativas, precisamos olhar para sua posição única na história. Israel, na história mundial geograficamente falando, Israel é um território pequeno. Se comparado a muitos países modernos, seu tamanho é relativamente modesto, mas sua importância histórica é imensa. Foi nessa região que várias histórias centrais da Bíblia aconteceram. Ali viveram personagens conhecidos das Escrituras. Profetas anunciaram mensagens. Reis governaram. Eventos espirituais que influenciaram bilhões de pessoas ao longo da história aconteceram naquele território. Por isso, Israel ocupa um lugar especial não apenas na Bíblia, mas também na história das religiões. Judaísmo, cristianismo e até o islamismo possuem conexões com essa região. Essa combinação de fatores históricos, espirituais e culturais faz com que Israel continue sendo um ponto de atenção mundial. Mesmo sendo um país pequeno, seu impacto nas narrativas históricas e religiosas é enorme. E é exatamente por isso que ele aparece tantas vezes quando o assunto são profecias bíblicas. Mas apesar de todos os textos que falam sobre conflitos, existe algo que a Bíblia enfatiza repetidamente. Um chamado que aparece diversas vezes. Um chamado pela paz. O chamado para orar pela paz. Apesar de registrar guerras e conflitos, a Bíblia também apresenta uma mensagem clara sobre paz. A mensagem final das Escrituras. Quando analisamos todas essas passagens juntas, percebemos um padrão interessante. A Bíblia reconhece que guerras existem. Ela não ignora a realidade dos conflitos humanos. Ela registra batalhas, disputas e momentos difíceis da história. Mas ao mesmo tempo, ela aponta para algo maior, uma esperança, uma promessa de transformação. Diversos textos proféticos falam sobre um futuro em que as nações não precisarão mais lutar umas contra as outras. Um tempo em que espadas seriam transformadas em instrumentos de paz. Essas imagens simbolizam uma mudança profunda na história da humanidade. Uma era onde conflitos deixariam de dominar as relações entre os povos. Para muitos leitores da Bíblia, essa promessa representa a esperança final das Escrituras, a ideia de que a história caminha para algo melhor. Conclusão impactante: guerras marcaram o passado da humanidade. Impérios surgiram, impérios caíram. Nações lutaram por poder, território e influência.
E, infelizmente, conflitos ainda fazem parte da realidade do mundo atual. Mas a Bíblia não termina sua história com guerras. Ela termina com uma promessa de restauração, uma promessa de paz, uma promessa de que a história humana ainda tem capítulos pela frente. Por isso, enquanto o mundo enfrenta tensões e incertezas, as Escrituras continuam lembrando algo poderoso. A história ainda não acabou.